Bom dia, meu irmão e minha irmã. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, inunde o seu coração neste exato momento. Que bom que você parou. Que bom que você reservou este tempo, logo na primeira luz do dia, para se sentar aos pés do nosso Pai. Respire fundo comigo. Solte o ar devagar. Você não precisa carregar tudo sozinho, e é exatamente por isso que Deus nos chamou para este momento de oração e libertação interior. O tema que nos une hoje é pesado e, ao mesmo tempo, incrivelmente leve. Deus está te ajudando a soltar o que te machuca. Sim, Ele está aqui para aliviar essa dor persistente que você tem carregado, aquela que aperta o peito, que rouba a paz e que insiste em nublar o seu futuro. Sei que a vida tem sido uma estrada cheia de pedras. Sei que acordar hoje pode ter significado retomar uma luta que parecia não ter fim. Mas esta oração não é sobre a força que você precisa encontrar em si mesmo. É sobre a força que já está disponível para você. A força do Criador que te ama incondicionalmente. Vamos começar como se deve, com a gratidão mais simples e mais profunda que existe. Neste exato momento, feche os olhos e sinta o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Esse fôlego de vida que te mantém aqui, agora, é a primeira e mais inegável prova do amor de Deus por você. É a sua mão dizendo, você tem um propósito. Você ainda não terminou. Pai amado, nós te agradecemos por este novo dia que se inicia. Agradecemos não pela perfeição dele, pois sabemos que teremos desafios, mas pela oportunidade. Obrigado, Deus, pelo simples milagre de abrir os olhos e reconhecer a luz. Quantos não tiveram essa chance? Mas nós sim. E por isso a nossa primeira palavra é de reconhecimento humilde pela vida. Nós lembramos, Senhor, de todas as bênçãos simples que se tornaram invisíveis pelo costume. Agradecemos pelo teto que nos abriga da chuva e do frio, pela casa que nos oferece segurança e um lugar para descansar a cabeça. Agradecemos pelo alimento, mesmo que seja simples, que nutre o nosso corpo e nos dá energia para seguir a jornada. Agradecemos pela família, pelos amigos, pelos laços de afeto que nos sustentam e nos lembram que não estamos sozinhos. Mesmo que esses laços estejam em conflito ou distância, agradecemos pela memória do amor que ali existe e que pode ser restaurado. Agradecemos, sobretudo, pela tua proteção invisível, pelos acidentes que não aconteceram, pelas doenças que foram afastadas, pelos perigos que nem sequer chegamos a ver, mas que o teu exército de anjos desviou. Obrigado por velar o nosso sono e por nos dar a chance de começar de novo, de recomeçar a história, limpando a lousa de ontem. E é nesse espírito de gratidão humilde que queremos mergulhar mais fundo. Você veio a esta oração carregando algo pesado. Pode ser a culpa por um erro cometido, a mágoa de uma palavra não dita, ou uma injustiça sofrida, ou talvez o peso da ansiedade por não saber qual é o próximo passo. O tema de hoje é o propósito e a direção. Mas a verdade é que nunca conseguiremos enxergar a direção se continuarmos agarrados ao que nos prende. Querido Pai, neste momento, em profundo arrependimento, nós te pedimos perdão, não apenas pelos pecados óbvios, aqueles que a sociedade condena, mas pelo pecado da autossuficiência. Perdoa-nos, Deus, por tentarmos ser o nosso próprio guia, por nos inclinarmos sobre o nosso próprio entendimento, como diz a tua palavra em Provérbios 3:5. Perdoa-nos por querer calcular cada passo, por tentar forçar a porta que tu queres manter fechada e por nos desesperarmos quando as coisas não saem exatamente como planejamos no nosso rascunho. Reconhecemos, Pai, que muitas vezes o que nos machuca é o nosso orgulho ferido. É a nossa teimosia em achar que sabemos o caminho melhor do que tu. É difícil soltar o controle. É difícil admitir que somos limitados, fracos e que precisamos de ajuda em cada curva da estrada. Hoje, com o coração contrito e humilhado, nós dobramos o joelho da alma e entregamos essa limitação em tuas mãos. Eu quero que você diga comigo em silêncio, mas com toda a força do seu espírito. Deus, eu não entendo, mas eu confio. Eu solto o que me machuca e entrego o meu futuro. É hora de nos concentrarmos em ti. É hora de desviar o olhar do tamanho do problema e fixá-lo na grandeza do solucionador. Nós te adoramos, Deus, porque tu és aquele que é, o incomparável. Tu és a rocha eterna em um mundo de areia movediça. Quando tudo ao nosso redor vacila, quando os governos mudam, quando as finanças nos traem e quando os amigos nos abandonam, tu permaneces o mesmo. Tu és imutável e nessa certeza encontramos o descanso para a nossa alma exausta. Nós te adoramos por tua estabilidade,
por seres o único porto seguro onde podemos ancorar sem medo da tempestade. Nós te adoramos, Senhor, pela tua sabedoria incomensurável. Ah, Deus, como precisamos da tua sabedoria. Nós, seres finitos, vemos apenas um pedacinho do tapete. Vemos o avesso, o nó e a linha solta. Mas tu vês o desenho completo, o plano de fundo. Tu sabes exatamente por que a porta se fechou e por que a espera é necessária. Por isso, a tua palavra nos ensina a não confiar em nosso próprio raciocínio, mas a reconhecer a tua sabedoria em todas as nossas formas. Tu és o conselheiro perfeito, o arquiteto que desenhou o universo, e se tu és capaz de manter as estrelas em seus lugares, és capaz e mais do que capaz de ordenar os nossos passos e estabelecer o nosso propósito. Tu és o Deus da ordem. Nós te adoramos, Pai, por tua majestade criadora. Tu criaste tudo do nada. É tão fácil esquecer disso no meio das pequenas preocupações do dia a dia. Mas tu és o Deus que mandou a luz existir, que separou as águas e que soprou o Espírito em nós. Se tu és o Criador de um universo tão vasto e misterioso, como poderíamos duvidar que tu tens poder para consertar o nosso coração ferido ou para abrir o caminho que hoje parece intransponível? Adoramos o teu poder, o poder que silencia o mar e acalma o nosso terror. E acima de tudo, nós te adoramos por seres o amor. Não um amor distante, filosófico, mas um amor pessoal, próximo e acolhedor. Tu és Pai, tu nos chamas pelo nome. Tu nos conheces intimamente, sabes quantas preocupações nos rondam antes mesmo de as expressarmos. Tu és o Deus que não apenas nos criou, mas que se importa o suficiente para descer ao nosso nível e carregar as nossas dores. Neste momento de adoração profunda, eu convido você a escrever nos comentários a palavra Amém, se você sente essa presença poderosa de Deus te envolvendo. Compartilhe um pequeno pedacinho do que você está soltando hoje, e nós vamos orar juntos por isso. Deixe seu amém para que possamos selar essa entrega, reconhecendo que a adoração é o primeiro passo para a libertação. Deus, te adoramos porque tu és santo. Tua santidade nos constrange e nos convida a viver uma vida que te honre. Ajuda-nos a soltar os hábitos que nos mancham, as palavras que ferem e os pensamentos que nos afastam do teu caminho. Que a tua glória, Senhor, seja a única bússola que aponta a nossa direção. Tu és o nosso provedor fiel. Olhamos para o passado e vemos a tua mão sustentadora em cada crise. Não nos deixaste faltar nada, mesmo quando o armário parecia vazio e o futuro incerto. Tu és o Deus do Ebenezer, que nos ajudou até aqui. E se tu nos ajudaste até aqui, tu nos ajudarás a dar o próximo passo. Nós te adoramos por essa fidelidade inabalável. Pai, agora que a adoração nos purificou e nos lembrou quem tu és, pedimos que a humildade se instale profundamente em nosso ser. Humildade para reconhecer que o caminho da libertação não é fácil, mas é necessário. Humildade para parar de lutar contra o teu plano, mesmo que ele inclua dor ou espera. Nós nos rendemos à tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Soltamos a necessidade de provar nosso valor. Soltamos o fardo das expectativas alheias. Soltamos o ressentimento que nos prende ao passado. Deus, com este coração humilhado e cheio de gratidão, nós estamos prontos para receber a tua direção e o teu propósito claro para este dia. Que a tua paz nos guie e que a tua palavra seja a lâmpada para os nossos pés, iluminando cada passo no caminho que tu preparaste. Nós confiamos, Senhor, com todo o nosso coração, sabendo que tu endireitas as nossas veredas. A oração continua na próxima parte, focando no propósito e no envio. Nós confiamos, Senhor, com todo o nosso coração, sabendo que tu endireitas as nossas veredas. E é por isso, Deus amado, que neste momento de profundidade e silêncio, nós levantamos os nossos olhos para ti, reconhecendo a tua magnitude. Tu és o Criador que soprou vida em nossos pulmões e que sustenta o universo com o poder da tua palavra. Diante da tua glória, reconhecemos a nossa pequenez. Somos pó, Pai, mas somos pó amado e escolhido. E com essa consciência da nossa fragilidade, queremos fazer a oração de entrega mais importante do nosso dia, a oração de soltar o que nos machuca. Nós te adoramos, Deus, não apenas por aquilo que tu fazes, mas por quem tu és, a rocha inabalável, o refúgio seguro, o pão da vida. Reconhecemos que muitas vezes tentamos carregar o peso do mundo em nossos próprios ombros, agindo com uma autossuficiência que só serve para nos cansar e nos afastar da tua paz. A soberba humana nos faz querer controlar o incontrolável,
planejar o futuro que só a ti pertence e reviver as dores do passado que deveríamos ter deixado para trás. Perdoa-nos, Senhor, pela ansiedade que nasce da falta de confiança na tua provisão. Perdoa-nos pelos dias em que acordamos pesados, revivendo as mágoas, guardando ressentimentos contra aqueles que nos feriram, ou, pior ainda, guardando um julgamento cruel sobre nós mesmos. A mágoa, Pai, é uma âncora que nos impede de navegar no propósito que tu tens para nós. Ela nos amarra ao cais da dor e, neste momento, nós a soltamos. Deus, com profundo arrependimento e humildade, ajoelhamos o nosso coração diante da tua misericórdia. Nós pedimos a tua graça para desatar os nós que amarram a nossa alma. Ajuda-nos a soltar a culpa desnecessária que o inimigo insiste em nos impor. Ajuda-nos a soltar o medo de falhar que nos paralisa e nos impede de dar o primeiro passo na direção do nosso chamado. Ajuda-nos a soltar a comparação destrutiva que rouba a nossa alegria e nos faz invejar a jornada alheia. Entregamos tudo isso, agora, nas tuas mãos que curam. Tu nos chamas a viver leve. Tu nos chamas a viver o presente com a certeza de que tu já preparaste o nosso futuro. Por isso, enche-nos do teu Espírito Santo para que a humildade seja a nossa veste e a confiança o nosso escudo. Que possamos reconhecer que não somos capazes de tudo, mas que em ti nós podemos o que for necessário para cumprir o teu querer. Ensina-nos a dependência verdadeira, aquela que não é sinal de fraqueza, mas sim de sabedoria. E agora, que nos esvaziamos do que nos prendia e nos doía, Pai, pedimos o preenchimento do teu propósito. A nossa alma clama por direção. Queremos caminhar hoje guiados não pelo desejo impetuoso da nossa carne, mas pelo mapa da tua palavra. Que a cada encruzilhada do dia, seja no trabalho, nas decisões financeiras ou na condução da nossa família, o Espírito Santo murmure a direção correta em nosso coração. Coloca em nossa mente a clareza para discernir as oportunidades que tu preparaste e a sabedoria para rejeitar as distrações que nos tiram do foco. Queremos ser instrumentos nas tuas mãos, vivendo uma vida que reflita o teu amor e a tua verdade. Que cada ação que tomarmos, cada palavra que dissermos, seja um testemunho silencioso da transformação que tu operaste em nós. Se for preciso estender a mão, que tenhamos força. Se for preciso ficar em silêncio, que tenhamos domínio próprio. Se for preciso perdoar, que tenhamos a tua compaixão. Move os nossos pés, Deus. Abre as portas que precisam ser abertas e, humildemente, fecha aquelas que nos levariam para longe da tua vontade. Nós entendemos que o propósito nem sempre é grandioso aos olhos do mundo, mas é sempre perfeito aos teus olhos. Que possamos encontrar satisfação e significado nas tarefas mais simples, sabendo que estamos servindo ao Rei do Universo, mesmo quando apenas lavamos a louça ou cuidamos dos nossos filhos. A tua misericórdia é a nossa força para este novo dia. A tua fidelidade é a garantia de que as nossas veredas serão endireitadas. A nossa jornada não será sem desafios, Pai, mas sabemos que tu estás à frente, abrindo o mar quando for preciso e nos alimentando no deserto. Não estamos sozinhos e essa é a maior das bênçãos. Pedimos que a tua paz, que excede todo o entendimento, guarde a mente e o coração de quem ouve esta oração. Que cada pessoa sinta agora um alívio imediato no corpo e na alma, como se um fardo pesado tivesse sido removido de suas costas. Que a leveza do perdão e da entrega nos capacite a viver este dia com alegria e esperança. Abençoa a casa, a família, o trabalho, os projetos e os relacionamentos de cada um de teus filhos. Que a tua unção repouse sobre eles e que a proteção dos teus anjos os cerque por todos os lados. Meu amado irmão e irmã, você entregou hoje o que te feria e Deus recebeu. Ande leve, ande com a certeza de que o teu futuro está seguro nas mãos daquele que te formou. Confie, porque a direção está sendo dada passo a passo. O seu propósito se manifestará na sua obediência humilde de hoje. Se esta oração tocou profundamente seu coração, se você conseguiu soltar alguma mágoa ou ansiedade pesada aqui, eu te convido a selar esse momento. Deixe seu amém nos comentários e, se você tiver coragem, compartilhe o que Deus te ajudou a soltar hoje. Seu testemunho simples pode ser a corrente de libertação na vida de outra pessoa. E se você busca mais momentos como este, de direção, paz e fé, junte-se a esta família.
Inscreva-se no canal para que possamos juntos, a cada manhã, entregar os nossos caminhos e confiar naquele que endireita as nossas veredas. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo hoje e para sempre. Amém. Vá em paz. O teu dia está abençoado e protegido.